Agora a gente vai falar de uma moção. Olha, moção são documentos que são protocolados por parlamentares e, quando aprovados no Legislativo durante as reuniões ordinárias, representam a opinião da Câmara Municipal de Campinas. E a vereadora Paola Miguel protocolou uma moção em que apela ao Congresso Nacional pela aprovação do projeto de lei 1069 de 2023, que institui diretrizes básicas para a melhora da saúde das mulheres com endometriose. A moção da vereadora Paola Miguel apela ao Congresso Nacional pela aprovação do PL 1069 de 2023, que institui diretrizes básicas para a melhoria da saúde das mulheres com endometriose e a inclui com manifestação incapacitante no rol de doenças que independe de carência para concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez. A gente sabe que hoje a endometriose ele tem afastado, muitas mulheres e pessoas, no modo geral, que possuem a doença do trabalho, do lazer, do convívio. E muitas vezes essa doença ela não é reconhecida, seja no mercado de trabalho ou até mesmo dentro do ambiente familiar. E muitas mulheres relatam, que elas não conseguem, no dia, que tem as dores, não conseguem sair de casa, elas têm dificuldade de buscar emprego, permanência no emprego, e por ser muitas vezes uma dor aguda, que as pessoas não entendem, porque trata apenas, abre aspas, como sendo uma cólica, e na verdade é um grande impeditivo. Muitas mulheres relatam vômitos e fortes, impossibilitando inclusive de saírem da cama. Endometriose é uma doença crônica que se caracteriza pelo crescimento do tecido endometrial fora do útero. Esse tecido pode se encontrar nos ovários, ligamentos, intestino, bexiga e outros órgãos. Ainda segundo a parlamentar, o projeto trata de direitos para pacientes acometidas por uma doença dolorosa. Tem muitas queixas, cada vez mais a gente vê pessoas que estão sendo diagnosticadas com endometriose, pessoas que passam por dores fortíssimas mensalmente, chegam no médico, são mandadas para casa, já tem até caso de hemorragia, no local de trabalho, porque elas não foram liberadas quando elas falaram, a dor, porque as pessoas, como eu disse inicialmente, tratam, abre aspas, como sendo uma simples cólica, e a gente sabe que não é isso. Então, esse reconhecimento pode transformar a vida de milhares de pessoas pelo Brasil que muitas vezes têm vergonha de falar que tem a endometriose pela falta de reconhecimento como sendo uma patologia séria, gravíssima, que afasta tanto do trabalho também do convívio familiar. Agora a gente vai falar do trabalho das comissões permanentes aqui da Câmara de Campinas, porque a Comissão de Legalidade analisou e votou o parecer sobre projeto que prevê o atendimento prioritário a pacientes com câncer. A Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de Campinas, presidida pelo vereador Otto Alejandro, votou pareceres sobre 6 projetos de lei. Os 6 projetos aprovados, e é dessa forma. A gente vai agora, a apreciação vai ser encaminhado para outras comissões, para depois voltar aqui para o plenário para votação. Também compuseram a mesa os vereadores Eduardo Magoga, Felipe Marquesi, Igor Diego e Wagner Romão. Item 5. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Roberto Alves, favorável ao PLC 37 de 2024, processo 240.962, de autoria do senhor Zé Carlos, que altera a lei 11.175, de 11 de abril de 2002, que dispõe sobre a proteção especial prevista na Lei Orgânica do Município de Campinas, que assegura aos idosos portadores de deficiência e gestantes acesso adequado aos serviços públicos para aprimorar a segurança de mulheres na utilização do transporte público no período noturno. Vereador Eduardo Magoga, como vota? Senhor presidente, o voto é favorável. Favorável, eu voto favorável. Vereador Felipe Marquesi? Acompanho o relator, senhor presidente. Vereador Wagner Romão? Favorável também. Favorável.
Então, o item 5 está aprovado. Um dos projetos analisados prevê atendimento prioritário para pacientes em tratamento oncológico em serviços públicos da cidade. De autoria do vereador Otto Alejandro, acrescenta dispositivos à Lei número 14.789, de 4 de abril de 2014, que dispõe sobre atendimento prioritário em Campinas. O projeto amplia a prioridade de atendimento para pacientes em tratamento de câncer. Aquele atendimento prioritário para aquelas pessoas que estão fazendo o tratamento do câncer, né? A gente sabe quanto é que castiga as pessoas, né? Aquela quimioterapia, radioterapia. Então, é o atendimento prioritário nas filas de bancos, supermercados, e aonde tiverem filas, vai ter agora a opção de dar essa preferência para aquelas pessoas que fazem o tratamento. Outro projeto, entre os 6 que estavam em pauta, de autoria do prefeito, que cria o Conselho Municipal das Comunidades de Raízes e Culturas Estrangeiras em Campinas, também foi votado e aprovado. E como o vereador Wagner também já disse, que vai criar uma comissão também para cuidar especificamente desse assunto, então nós vamos estar acompanhando aqui na casa essa comissão também. A gente lembra, inclusive, que esse projeto que vai revogar uma lei anterior do Conselho, que foi aí aprovado pela comissão, ele está na pauta desta noite, logo mais a gente fala sobre isso. Vamos comentar agora sobre o que aconteceu nas audiências públicas que podem ser propostas por comissões, pela presidência ou mesmo pelos vereadores. A defesa da preservação do patrimônio histórico e científico do Instituto Agronômico de Campinas foi tema de audiência pública promovida pelo vereador Gustavo Peta. Foi realizada na Câmara Municipal de Campinas, por iniciativa do vereador Gustavo Peta e a presença do parlamentar Wagner Romão, uma audiência pública para debater sobre o tombamento da Fazenda Santa Elisa. Em Campinas, em especial, o IAC tem também vamos dizer assim, um currículo e uma trajetória de muitas pesquisas importantes na área da agricultura, em especial na área do café, né? Talvez a vocação, talvez não, o que explica, inclusive, a vocação científica de Campinas, o papel que Campinas tem no cenário da ciência e tecnologia nacional, foi exatamente a criação do IAC lá no Império, né? A criação do IAC, a primeira cidade não capital a receber um instituto na época federal, foi o que iniciou essa trajetória da cidade. Então, depois do IAC, lógico, vieram os institutos de pesquisa, as universidades, hoje o CNPEM, acelerador de partículas, e Campinas hoje representa boa parte da produção científica nacional. Eu penso que nós temos que transformar essa luta, e acho que Gustavo tem liderado esse processo, né, aqui pela Câmara de Vereadores, como uma defesa do IAC, né? Não é apenas estar contra a venda de parte da Fazenda Santa Elisa, mas é uma defesa do Instituto Agronômico de Campinas, que é uma instituição central na história da cidade de Campinas, né? E cobrar das autoridades essa defesa do IAC. Pautada pelo governador estadual para ser vendida dentro de um plano de privatização do governo Tarcísio de Freitas, a Fazenda Santa Elisa é um espaço do Instituto Agronômico de Campinas, onde são realizadas pesquisas fundamentais sobre o café e outros grãos. A área, localizada em um ponto nobre da cidade, desperta o interesse da especulação imobiliária, o que preocupa pesquisadores. O que estão mexendo em Campinas é com a qualidade de vida, da população e a nível não só do município, mas a nível nacional, porque o que acontecer aqui vai expandir para o resto. Esse é o cuidado. Nós somos, assim, o piloto. E falar que 1% não é nada, realmente, 700 mil, tira 70, e aí a gente tem 1%, e 1%, o que é 1%? Não vai fazer falta. Faz. Se abrir 1%, abre o resto. É só uma experiência. Como pesquisadora, a gente sabe como é que faz teste. Então, não vamos arriscar. Eu acho que não precisamos arriscar, e sim defender. E ajudar o gestor municipal a entender a importância, acho que ele entende, mas reforçar. E ao governador reforçar também
que ele está protegendo algo para todo mundo, inclusive para ele, porque é impossível ele levar essa pauta tão negativa no seu governo. Existe um conselho que é a instância máxima, que vai ser onde vai se definir pelo tombamento ou não tombamento. Então, como que funciona esse processo de tombamento? Quando a gente recebe um pedido de tombamento, a primeira coisa que a gente faz é receber, entender, abrir esse processo e começar um estudo de tombamento. Isso se começa pela superintendência, seja em São Paulo, seja no Paraná, seja em Minas Gerais, enfim. Esse estudo de tombamento, ele vai acontecer a partir do técnico responsável por aquele bem, né, ou por aquele processo de estudo. E esse estudo de tombamento ele vai até um determinado local, até um determinado lugar que vai para Brasília, na sequência, dependendo. Se for imaterial, vai para o DPI, que é o Departamento de Patrimônio Imaterial. Se for material, vai para o DEPAN, que é o Departamento de Patrimônio Imaterial. E de lá, vai para um conselho. Aí sim, vai para o conselho, que é o Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo do IPHAN é formado pela diretoria colegiada do IPHAN, né? O diretor do DEPAN, do DPI, do CNL, do CNA, enfim, mais representantes da sociedade civil, como presidente do IAB, presidente do CAL, presidente do CREA, presidente do ANPU, presidente da Associação de Antropologia. E tem 4 reuniões por ano, 4 encontros. Teve está tendo um agora em Brasília, são 4 encontros do Conselho Consultivo por ano, que recebe os estudos de tombamento e define pelo tombamento ou não tombamento de um patrimônio, um bem. Eu trago aqui para vocês um compromisso da gestão, dessa gestão do IPHAN, principalmente no estado de São Paulo, e quando eu assumo há 2 anos atrás, um dos grandes objetivos que a gente busca é a Rota do Café no estado de São Paulo. Para impedir mudanças estruturais e garantir a preservação da fazenda, o Instituto Fazendas Paulistas entrou no ano passado com um pedido de tombamento da área no IPHAN. Segundo o vereador, a mobilização segue com novos debates e ações para garantir que a Fazenda Santa Elisa continue sendo um espaço de pesquisa e inovação. O próximo passo é a gente vai propor a criação de uma frente parlamentar aqui na casa, para que esse debate continue de forma perene. Nós recebemos a informação aqui do IPHAN da abertura do processo do tombamento, que é muito importante. Então, mesmo que o governo continue com o objetivo de vender parte da Fazenda Santa Elisa, qualquer comprador vai ter a informação de que há um estudo muito bem feito de tombamento da área. E isso, com certeza, inibe a vontade de empreendimentos imobiliários e de construção de algo que desrespeite aquilo que tem que ser preservado de acordo com o IPHAN. Então, foi uma reunião muito boa. Nós vamos continuar essa luta para garantir que a Fazenda Santa Elisa continue sendo um patrimônio do Instituto Agronômico de Campinas, do nosso estado e do nosso país. Em audiência pública, vereadores discutem a criação da farmácia solidária em Campinas. O projeto já foi aprovado em primeira discussão e agora passa pela análise do mérito. O projeto de lei foi protocolado pelo vereador Rodrigo da Farmadic, que presidiu a audiência, e também pelos vereadores Débora Palermo, Eduardo Magoga e Igor Diego. E já aprovada em primeira votação, momento em que se discute a legalidade da proposta. Também marcaram presença na 7ª audiência pública os legisladores Dr. Ianco e Nick Schneider. Eu declaro aberta a 7ª audiência pública da Câmara Municipal de Campinas para tratar do tema farmácia solidária, com o intuito de debater e ampliar o acesso aos medicamentos e a melhoria dos serviços públicos à população. Igor Diego, vereador e coautor do projeto, comenta sobre opiniões contrárias e a importância da audiência para esclarecimentos. Temos na cidade de Campinas alguns entendimentos contrários sobre o projeto. Esse projeto ele não tinha necessidade nenhuma da gente convocar uma audiência pública dentro do rito obrigatório. Mas assim o fizemos para que os demais vereadores também dessa casa, como também alguns órgãos
da Prefeitura de Campinas, eles pudessem ter um entendimento. Ainda existe muitas dúvidas, né, e existem alguns, talvez, preconceitos que precisam ser sanados e melhor discutidos. Eu acho que a audiência pública ela tem esse objetivo. A coautora Débora Palermo ressalta a importância deste projeto representado em toda a região de Campinas. É muito importante essa tarde, essa audiência pública, para discutir e colocar publicamente um projeto de extrema importância, de extrema relevância para a população de Campinas. Tanto é importante que 4 vereadores assinam esse projeto. Eu, o vereador Rodrigo Farmadique, vereador Eduardo Magoga e vereador Igor do Campo Grande. Não, estranhamente, cada um de uma região de Campinas. Eu mais da região leste, ele da região norte, o Rodrigo da Farmadique do Ouro Verde e o Igor do Campo Grande. Então, Campinas toda, representantes de Campinas inteira, falam da importância desse projeto. Em Mogi Guaçu, o projeto de autoria do vereador Natalino Toni foi implantado há 3 anos. Agora, está sob a responsabilidade da farmacêutica Roselaine Cruz. Todo o trabalho que a gente faz para a população de Mogi Guaçu realmente é um trabalho árduo, mas, no final, a gente sente assim um alívio de dever cumprido. Eu não posso deixar de agradecer os meus parceiros farmacêuticos. Nós temos vários grupos de farmacêuticos da região, de outros estados. Nós nos unimos para ajudar o próximo. Hoje faz 3 anos que está funcionando. Hoje nós já passou pela Farmácia de Todos mais ou menos mais de 160 mil pessoas. Hoje, mais de 20 milhões de medicamentos distribuídos gratuitamente. E também a gente está atendendo hoje, o Rodrigo teve a satisfação de ver as pessoas lá na fila. Hoje está de 600 a 800 pessoas por dia, que nós temos uma cidade de 160 mil habitantes. Então, para vocês verem quantas pessoas que passam por lá. A 7ª audiência pública contou com uma breve palestra do delegado do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, trazendo esclarecimentos em relação à validade e à procedência dos medicamentos. Nós não estamos falando de produto ruim. Quando você pega um projeto como esse, a primeira coisa que vai passar na cabeça é: poxa, será que vai vir algum produto pós-uso? Será que vai vir descarte de medicamento? Nós não estamos falando de descarte, nós não estamos falando de inservíveis, nós não estamos falando de produtos que iriam para o lixo, mas sim estamos falando de um produto que a indústria não pode comercializar devido ao ciclo de vida que o produto tem no varejo. Eduardo Magoga, também coautor, comenta sobre a visita feita à Farmácia de Todos, em Mogi Guaçu, e os compromissos com Campinas. Entrar num corredor com mais de 200 pessoas para pegar o remédio gratuitamente, eu assustei, achei que isso seria um desafio, e eu achei, vereadora Débora e vereador Ianco, que seria um desafio montar uma farmácia dessa aqui na nossa cidade. Mas depois do exemplo que nós vimos do vereador Natalino, eu sei que agora se torna mais do que importante um compromisso nosso, porque se ele fez lá em Mogi Guaçu, nós temos que fazer aqui na cidade de Campinas. Após a audiência pública, fica agora a expectativa para o próximo passo. O próximo passo agora é trazer ele para o plenário. Se não passou ainda em todas as comissões, nós faremos um requerimento de urgência desse projeto para trazer para votação no plenário, e aí, se ele for aprovado em segunda votação, depois vai para o prefeito para ser sancionado, e depois nós teremos as condições jurídicas favoráveis para que esse projeto seja implantado em Campinas. Agora a gente vai falar de solenidade, que são aqueles eventos em que há entrega de títulos, diplomas ou medalhas. E em solenidade realizada na Câmara, o vereador Luiz Cirilo entrega o título de cidadão campineiro para Ernesto Dimas Paulela.
A honraria foi entregue na 5ª reunião solene realizada no Legislativo Campineiro. Uma iniciativa do vereador Luiz Cirilo, que homenageou o secretário municipal de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, com o diploma de título de cidadão campineiro. São 12 anos ininterruptos de secretário de Serviço Público. Uma secretaria extremamente complexa, com inúmeras demandas, com inúmeras atividades, chuvas torrenciais, ventos fortes, e uma cidade crescendo, e o governo tentando fazer com que ela cresça de forma organizada, faz com que a demanda do secretário acabe tendo sempre que se desdobrar para que tudo saia a contento. Então, em razão dessas atividades ininterruptas, com exceção de um período que ele achou por bem ficar na vida acadêmica, a história do Ernesto Paulela é muito dedicada à cidade de Campinas. Eu acho que, sem demérito nenhum, sem querer fazer qualquer tipo de comparação, mas o secretário Paulela, ele é um homem conhecedor do serviço público da nossa cidade, da prestação, da boa prestação do serviço público. Em seu discurso, Paulela agradeceu e fez um breve histórico da sua trajetória à frente da secretaria. É com imensa gratidão que recebo nesta data esta homenagem, uma das mais importantes desta casa. E gostaria de dizer que sinto-me extremamente honrado com o recebimento deste título de cidadão campineiro, que gentilmente foi proposto por Vossa Excelência. A minha trajetória por esta cidade de Campinas tem início lá em 1976, quando ingressei no Departamento de Parques e Jardins da Prefeitura de Campinas, onde inicialmente participei da elaboração e construção da implantação de obras de paisagismo urbanístico, como o Centro de Convivência Cultural, aquele jardim que está lá, teve a minha mão, e o convívio da Rua 13 de Maio. Foram duas grandes inovações à época. O prefeito Dário Saad esteve presente na solenidade e ressaltou a eficiência e o amor do secretário pela cidade. Esse amor se mostra no trabalho intenso, no comprometimento que ele tem com a cidade de Campinas. E foi muito importante, vereador Cirilo, porque a Câmara Municipal ela tem as atribuições que a Constituição define. É para aprovar os projetos da Prefeitura, para fiscalizar o Executivo, para votar os projetos, propor projetos de lei, votar os projetos de lei da Prefeitura, mas ela tem também a função de, em nome da população de Campinas, fazer o reconhecimento para aquelas pessoas que não nasceram aqui, mas que vieram para Campinas e ajudaram e continuam ajudando a construir uma das cidades mais importantes desse país. Nesse ato, a cidade fala para você um muito obrigado e reconhece na sua vontade, no seu amor que tem pela cidade, as suas obras, o seu empenho, o seu trabalho, que sem dúvida dá uma qualidade para a cidade de Campinas. Foi um privilégio tê-lo aqui compondo a mesa, da qualidade agora de cidadão campineiro. É para nós uma honraria extremamente importante, realmente, como bem disse o prefeito, pois a nossa certidão de nascimento acaba de alguma maneira para nós campineiros tê-lo como orgulho. Fique aqui registrado que quando você aceitou, também é algo diferente, muito embora a gente tenha experiência, mas você é uma pessoa diferenciada também na administração. E quando eu aceito da sua parte, é um sinal também que o nosso mandato caminha junto à sinalização que a sociedade faz na rua, que nós estamos no caminho correto. Agora a gente vai falar sobre projetos que serão analisados nesta noite, porque na 16ª reunião ordinária que acontece hoje, a Câmara vota em primeira discussão o projeto de lei complementar de autoria do Executivo que destina áreas do loteamento Village de Campinas para a construção de unidades educacionais e de saúde.
O projeto trata da desafetação dessas áreas, atualmente classificadas como bens públicos de uso comum, para uma afetação de uso especial destinada exclusivamente a essas construções. De acordo com o Executivo, a proposição é necessária para regularizar uma área destinada à unidade educacional já prevista em uma lei de 2022 e também da construção de onde será o Centro de Saúde Village, uma obra contemplada no programa Novo PAC Saúde. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde no plenário do Legislativo, com entrada pela Avenida da Saudade 1004, no bairro Ponte Preta. E quem não puder participar, pode acompanhar aqui a transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. E o detalhe de cada um dos 7 projetos você acessa no site campinas.sp.leg.br.